Eu sou Isabela, e por toda a minha vida eu fui a nota de rodapé na história de sucesso da minha irmã. Minha família mora na Barra da Tijuca, mas o meu mundo ficava do lado de cá, no centro do Rio, entre o cheiro de café velho e o tilintar dos copos que eu lavava. Eu tinha 24 anos, e naquela manhã chuvosa de dezembro, o auditório da faculdade parecia um cenário de filme caro, onde eu não passava de uma figurante borrada. Era o ensaio da nossa formatura em comunicação social. Não só a minha, mas a da Carolina, a minha irmã mais velha, que se formava em Direito na mesma universidade, uma das mais prestigiadas do país. Para minha mãe, era um evento de gala. Para mim, era o palco onde a minha diferença, a minha aparente falta de ambição, seria mais uma vez exposta. A Carolina era um modelo, notas altas, estágio em um escritório internacional, noiva de um economista. Eu era a sonhadora, a que gastava horas pesquisando histórias em comunidades do Rio, em vez de fazer um networking decente, como meu pai gostava de dizer. A tensão era palpável, mas o meu medo se concentrava em um único momento, a hora em que o reitor anunciaria o orador da turma. Era a tradição. Ninguém, nem mesmo os alunos, sabiam quem seria até aquele momento. Era um segredo guardado a 7 chaves. De um lado, tínhamos a turma de direito, com seus ternos de corte impecável e a certeza silenciosa de que a oradora seria a Carolina, a melhor aluna da faculdade naquele ano, a menina prodígio. Do outro, a minha turma de jornalismo, um bando de idealistas cansados, com roupas amassadas de quem passou a noite em campo. Eu estava no meio, sentindo-me pequena no vestido alugado que cheirava a naftalina. Eu tinha lutado tanto por aquele diploma. Para pagar a faculdade, eu trabalhava de garçonete na Rua do Ouvidor de dia e pegava freelas de tradução à noite. Meu TCC, uma reportagem investigativa sobre a evasão escolar em comunidades da Zona Oeste, havia sido motivo de chacota na última reunião de família. Histórias tristes não pagam boletos, Isabela. Carolina tinha dito com aquele sorriso condescendente que ela aperfeiçoou na frente do espelho. Você vai se formar para ser uma ativista pobre, fracassada. Mai. E a palavra fracassada tinha me atingido com a força de um soco. Eu me lembro de fechar os olhos e respirar fundo, prometendo a mim mesma que aquela palavra não me definiria. Naquele dia, a Carolina me procurou no corredor, bem antes do reitor subir ao púlpito. Ela estava impecável, o cabelo loiro alinhado, o vestido de seda marcando a cintura. Ela não veio desejar boa sorte. Ela veio se exibir. Aposto que você está nervosa, Belinha, ela disse, diminuindo o meu nome como fazia quando éramos crianças. A ansiedade de saber que o nosso pai vai chorar de emoção quando eu estiver lá em cima, falando para todos. Eu sei que é difícil ser a irmã que sempre tenta e nunca chega perto. Pelo menos você está se formando, né? É melhor ser jornalista pobre do que nada. O riso dela ecoou em meus ouvidos como a trombeta da minha própria humilhação. Eu queria revidar, gritar que meu trabalho tinha mais valor social que todos os contratos imobiliários que ela já havia assinado, mas eu sabia que ela não entenderia. A moeda dela era o dinheiro, o meu era a verdade. E no julgamento familiar, a moeda dela sempre tinha mais valor. Engoli a bile e murmurei um parabéns seco. Mas por dentro, algo se acendeu. Não era apenas dor. Era a faísca de uma determinação que eu vinha escondendo por 4 longos anos. A mesma determinação que me fazia acordar às 4 da manhã para estudar antes do meu turno de trabalho começar. O palco estava montado para a vitória dela, mas eu tinha um segredo. Um segredo que ninguém na minha família poderia imaginar. Algo que eu vinha construindo nas sombras, longe dos holofotes e das expectativas vazias. E esse segredo estava prestes a explodir. Eu sei que, assim como eu, você já se sentiu invisível ou subestimado por alguém próximo. Se você se identifica com essa pressão familiar e está ansioso para ver o que acontece a seguir, demonstre seu apoio. Clique no like e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história de virada de jogo. Eu me sentei na última fileira, observando a Carolina posar para fotos com os professores. Ela era a personificação do sucesso aos olhos dos meus pais. Eu era apenas a Isabela, a irmã de Carolina. Que o espetáculo começasse. A dor das palavras da Carolina me perseguiu até o meu lugar. Pelo menos você está se formando, né? É melhor ser jornalista pobre do que nada. A frase era um resumo cruel de como a minha família via a minha vida. Eles não viam a Isabela que havia conquistado uma bolsa parcial por mérito na universidade.
Eles não viam a Isabela, que sozinha havia negociado todos os seus contratos de freelancer em inglês para cobrir o resto da mensalidade. Eles só viam a falta do carro importado, do apartamento na Zona Sul, do noivo bem-sucedido. Meu pai, Mário, sempre foi um homem de negócios. Ele construiu a fortuna da família com uma rede de farmácias populares, mas o preço dessa fortuna foi a perda da visão para o que não podia ser contabilizado. Ele só enxergava o sucesso através do saldo bancário e da influência. E eu, na minha teimosia em ir atrás de histórias humanas, era um investimento fracassado. Eu me lembrava da minha infância no Leblon, sempre na sombra. Enquanto a Carolina, 2 anos mais velha, ganhava prêmios de natação e piano, eu me enfurnava na biblioteca, devorando livros sobre sociologia e literatura. Aos 15 anos, eu ganhei um concurso de contos da escola, mas meu pai só perguntou se o prêmio vinha em dinheiro. Quando eu disse que era um troféu e a publicação, ele encolheu os ombros. Um troféu não paga a faculdade, ele disse, e aquilo se tornou o mantra silencioso da minha vida. A formatura, para a Carolina, era a consagração. Para mim, era o fim de uma maratona exaustiva, mas também a chance de provar meu valor. Na semana anterior, eu tinha passado noites sem dormir, não estudando para a prova final, mas sim finalizando a apresentação do meu TCC para a banca. O tema, a vida e a esperança de jovens fora da escola, tinha me consumido por meses. Eu havia me apegado a esse projeto como a um bote salva-vidas, pois era o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente vista. Ninguém em casa sabia a extensão do meu envolvimento. Eles só viam a minha fadiga e a minha ausência nos jantares importantes. A Carolina, por outro lado, vivia uma vida de facilidades, fruto do dinheiro e dos contatos. Seu TCC de Direito era sobre a legislação tributária para grandes empresas, um tema prático, lucrativo e que garantia o sorriso dos meus pais. Ela nem precisava estudar muito, as informações chegavam a ela por meio do escritório onde já era sócia júnior. Ela não tinha a mesma paixão, mas tinha a eficiência. No ensaio, a ansiedade no auditório aumentava. O reitor, professor Dr. Almeida, um homem respeitado e austero, subiu ao púlpito. O silêncio foi imediato. A Carolina endireitou a postura, seu sorriso ensaiado pronto para a ovação. Eu olhei para o meu colo, me preparando para a inevitável derrota. Eu tinha me inscrito para o processo seletivo do discurso, sim, mas minhas notas eram apenas boas, não excelentes como as da Carolina. E a faculdade de Direito sempre tinha precedência. Era o curso carro-chefe. No meio da multidão de formandos, eu podia sentir o olhar da minha mãe, que estava na primeira fila de convidados, focado exclusivamente em Carolina. Aquele olhar de orgulho que nunca me alcançava. E foi então que senti um arrepio. Carolina se virou e me lançou aquele olhar de pena, o mesmo que ela usava quando eu perdia um jogo de tabuleiro na infância. Ela não precisava falar. Seus olhos diziam: "Você sabe que não vai ser você. Você é a fracassada." Aquele momento de humilhação pública, mesmo que só percebido por nós duas, foi o pico da minha dor. E como toda grande dor, ela me deu uma clareza absoluta. Eu não podia mais aceitar o papel que me deram. Eu precisava que eles entendessem de uma vez por todas que o meu valor não se media pelo padrão deles. Eu não queria o dinheiro deles, eu queria o respeito. E naquele exato momento, eu decidi que fosse qual fosse o anúncio, eu o usaria. Não como uma arma, mas como um espelho. Um espelho para que a minha família pudesse, finalmente, enxergar a si mesma. O professor Almeida pigarreou, ajustando os óculos na ponta do nariz. O microfone emitiu um pequeno ruído, e o silêncio no auditório se tornou quase doloroso. Os formandos de direito, incluindo Carolina, estavam à beira de um ataque de nervos, mas com a confiança estampada no rosto de que a honra seria deles. O reitor era um homem de poucas palavras, e era conhecido por seus critérios incomuns. Ele não se guiava apenas pela média acadêmica. Ele valorizava o impacto e a visão. Minha respiração ficou superficial. Olhei de relance para Carolina, que estava com as mãos postas, como se rezasse pelo inevitável. Ela nem sequer olhava para mim. Seu foco era o púlpito, o reconhecimento que ela acreditava ser seu por direito de primogenitura e de mérito financeiro. O reitor começou, sua voz grave e lenta, aumentando o suspense a cada sílaba. "Meus caros formandos", ele começou. "Todos aqui demonstraram excelência. Mas a escolha do orador da turma, aquele que representará a nossa universidade em um momento de transição global, não pode se basear apenas em notas.
precisa se basear em propósito. A palavra propósito parecia ter sido dita para mim. Eu a senti no fundo do estômago. Carolina franziu a testa, visivelmente incomodada com a menção a algo tão subjetivo. Ela trocou um olhar rápido com a colega do lado, um misto de desdém e impaciência. O professor Almeida continuou, e ele começou a descrever o perfil. O aluno ou aluna escolhido demonstrou uma persistência ímpar. Alguém que conciliava uma agenda de trabalho exaustiva com a pesquisa de campo mais profunda e, permitam-me dizer, mais urgente que vimos nos últimos anos. Alguém que, nas sombras, deu voz a quem não era ouvido, trazendo a luz da verdade onde só havia escuridão. Naquele instante, meu coração parou. O trabalho exaustivo. Pesquisa de campo. Urgente. Aquilo não era a Carolina. A Carolina lidava com códigos tributários, não com urgências sociais. Era o meu TCC, sobre a evasão escolar na Zona Oeste, que ele estava descrevendo. Meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Eu levantei a cabeça e vi que, pela primeira vez na vida, o olhar de Carolina não era de desdém, era de confusão. Ela estava pálida, e sua postura perfeita se desfez um pouco. Ela se virou para trás, procurando nos rostos dos colegas de direito alguma pista, alguma confirmação de que ele estava apenas descrevendo o perfil ideal, não o real. O reitor fez uma pausa dramática. Olhou diretamente para a nossa fila, para a área onde estávamos misturadas. Ele sabia o que estava fazendo, o peso daquele silêncio. O tema do trabalho, a resiliência humana em face da negligência social, é o que o mundo precisa ouvir agora. É a voz da nova geração. Ele deu um sorriso discreto. Portanto, é com imensa honra que eu anuncio a nossa oradora da turma, Isabela Costa de Medeiros. O som do meu nome foi como a explosão silenciosa de um vulcão. O auditório irrompeu em um murmúrio confuso, não de aplausos, mas de espanto. A Carolina soltou um som audível, um misto de riso incrédulo e um soluço abafado, e se virou para mim. Seus olhos estavam injetados de fúria e humilhação. Eu senti o peso daquele momento. Não era apenas uma vitória acadêmica, era a prova final de que a etiqueta fracassada que ela havia colado em mim estava completamente errada. Era a minha vingança silenciosa, a mais poderosa de todas. O sucesso alcançado através do meu próprio caminho, sem atalhos e sem o dinheiro da família. Eu me levantei, minhas pernas cambaleando, sentindo o olhar chocado da minha mãe na primeira fila. O reitor acenou para que eu me dirigisse ao púlpito. Enquanto eu passava pela Carolina, ela agarrou meu pulso. Como você fez isso? Ela sussurrou, a voz quebrada. Isso é impossível. Você é a... A palavra fracassada não saiu. Ela se engasgou com ela. Eu apenas apertei a mão dela levemente e sussurrei. Eu sou a Isabela, e meu propósito fala mais alto que qualquer nota. E então eu subi os degraus, pronta para entregar o discurso que eu jamais soube que faria. O palco da vitória que minha irmã preparou para si mesma, agora era meu. E o que eu tinha a dizer era muito mais importante do que qualquer celebração. Eu cheguei ao púlpito, sentindo o calor do holofote e o peso do silêncio. Por um momento, a fúria e o prazer da vingança ofuscaram tudo. Eu tinha o microfone na mão e a atenção de todos, incluindo a minha irmã, que estava imóvel na plateia, os olhos fixos em mim como se eu fosse um fantasma. Eu poderia ter usado aquele momento para humilhá-la, para falar de todos os sacrifícios que fiz, de todas as noites que ela dormiu tranquilamente em seu luxo, enquanto eu virava noites estudando e trabalhando. Mas ao olhar para baixo, para as faces dos meus colegas e para a de Carolina, algo mudou. A vingança, por si só, era vazia. Ela não me faria feliz. Meu propósito era maior. Eu peguei a folha de papel com as minhas anotações, mas decidi não usá-la. Olhei para o reitor Almeida, que sorriu de forma encorajadora. Eu não iria falar sobre mim. Eu iria falar sobre nós. Boa tarde a todos! Eu comecei, minha voz tremendo ligeiramente no início, mas ganhando força. A faculdade me escolheu para falar sobre resiliência e propósito. E hoje, aqui, eu não quero falar sobre os 10% que são aprovados, mas sobre os 90% que ficam pelo caminho. Eu comecei a falar sobre o tema do meu TCC, sobre a história de um jovem chamado Lucas, que sonhava em ser engenheiro, mas teve que abandonar a escola para cuidar da mãe doente em um bairro da Zona Oeste. Eu falei sobre o peso das escolhas que somos forçados a fazer, sobre o preço invisível que se paga por um sonho. Enquanto eu narrava a luta do Lucas, eu olhava para a minha mãe, que estava com os olhos marejados, e para a Carolina.
A expressão de Carolina havia mudado. Não era mais fúria ou humilhação, mas uma dor profunda, de reconhecimento. E foi naquele momento que a verdade veio à tona. Não para o auditório, mas para mim. Eu estava falando de Lucas, mas estava falando da Carolina. A Carolina não escolheu o direito tributário por paixão. Ela o escolheu por obrigação. Durante anos, ela havia escondido uma doença autoimune que a deixava exausta, mas ela não podia parar. Ela não podia ser vista como fraca ou fracassada pela nossa família. O sucesso dela não era uma conquista, era uma armadura, construída para proteger a si mesma da mesma rejeição que eu senti. O verdadeiro segredo que a família guardava era a pressão implacável que meu pai impunha à Carolina para ser perfeita, para ser o investimento de sucesso que ele precisava, enquanto eu fui liberada para ser a artista falida. Ela tinha mais medo de perder o amor dele do que eu. A sua zombaria não era sobre a minha pobreza, era sobre a minha liberdade. A liberdade de ser quem eu era, que ela nunca se permitiu ter. No clímax do meu discurso, eu disse: e a maior resiliência não é a de quem vence o sistema, mas a de quem se permite ser visto, a de quem se permite ser humano. Eu, como muitos de vocês, tive medo de ser uma decepção, mas hoje eu escolho a verdade no lugar da aprovação. Eu escolho a compaixão no lugar da competição. Olhei diretamente para Carolina. Se você está usando uma máscara para agradar a quem te ama, tire-a. O amor verdadeiro não tem preço. Ele não tem condições. Ao final, os aplausos vieram, longos e sinceros. Eram para Lucas, para mim e para a coragem de todos nós. Eu desci do púlpito e, em vez de ir para o reitor, fui direto para a Carolina. Ela estava chorando, o rosto escondido nas mãos. Minha mãe estava ao lado dela, abraçando-a. Eu toquei o ombro de Carolina. Eu sinto muito, eu disse, sem saber se estava me desculpando pelo meu sucesso ou pelo meu longo julgamento sobre ela. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. O Lucas é lindo, ela disse, a voz embargada. Eu sempre quis ser professora, Belinha. Mas meu pai disse... Eu completei. Que histórias não pagam boletos. Ela assentiu. Naquele dia, a vingança se dissolveu na empatia. A minha vitória sobre ela se tornou a nossa. No final da cerimônia, meu pai me abraçou, pela primeira vez na vida, não como um pai que mede o valor, mas como um pai que sente orgulho. Ele não falou sobre o discurso. Ele falou sobre Lucas. E a Carolina mais tarde me procurou. Ela havia pedido licença não remunerada do escritório. Ela me propôs que usássemos os seus contatos jurídicos e a minha reportagem para criar uma ONG que ajudasse o Lucas e outros jovens como ele. Ela, a advogada tributária, usaria seu poder para quem mais precisava. Eu, a jornalista sonhadora, teria a ajuda de uma parceira incrivelmente eficiente. Aquele dia, no ensaio da formatura, não foi o fim de uma rivalidade, mas o começo de uma parceria. A mudança de vida que eu esperava não veio do meu sucesso, mas da brecha que ele abriu no coração de quem eu amava. A vida seguiu, e hoje, eu e minha irmã trabalhamos lado a lado, em um escritório na Lapa, lutando por jovens no Rio que não tiveram a mesma sorte que nós. Ela encontrou seu propósito. Eu encontrei uma aliada. E a palavra fracassada nunca mais foi dita. Minha irmã e eu encontramos uma forma criativa de unir nossas habilidades para fazer algo que realmente importa. E nosso relacionamento, antes destruído pela competição, se transformou em algo forte e inquebrável. E você, se tivesse a chance de usar seu sucesso para fazer uma pergunta de coração aberto para um parente que te subestimou, o que você perguntaria? Deixe sua resposta sincera nos comentários abaixo. Eu adoraria saber se a sua história também encontraria uma virada inesperada. E se você gostou dessa jornada de superação, não se esqueça de ativar o sininho para receber mais histórias que provam que o perdão, quando vem do coração, é a maior das vitórias.